nosso boa tarde muito especial ao nosso amigo que veio do Rio, trazendo diversos livros aqui. Ele que tem 6, está indo para o 7º livro publicado, Jorge Eduardo Magalhães, e desde já agradecendo ao Nelson Marzulo Tangerini, que fez a indicação para o programa Literatura. Jorge Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, André. Uma honra estar aqui na cidade fazendo o programa Literatura. Uma honra, muito feliz. A honra é toda nossa. Nós que vamos falar com você, Jorge, sobre a sua carreira como teatrólogo, como escritor e também você que é educador, você que é licenciado em letras, pós-graduado em literatura brasileira, em literatura portuguesa e também mestre em literatura, e dá para a gente expandir bastante o nosso assunto além da sua carreira aqui, que muito nos honra também tê-lo conosco. E vamos começar aqui então pelo teatro, né? Você que é teatrólogo, você que, a gente conversando, você nos contou que começou a escrever praticamente aos 19 anos, essa carreira sua inicia como dramaturgo aos 19 anos. Eu queria que você falasse já um pouco para a gente sobre isso, o que te levou, na sua opinião, a se aproximar do teatro e a começar a escrever peças para o teatro. Eu comecei a ler teatro muito novo. Comecei a ler teatro com 11 anos. Acho que eu não recomendo, que foi o que eu li para o Nelson Rodrigues, eu tinha 11 para 12 anos. E aquelas peças mitológicas dele. E eu li, no mesmo tempo que eu li, eu tinha um do lado no Teatro Glauci Rocha, lá na Vila Rio Branco, eu tinha do lado uma livraria que era só de teatro. Então eu tinha 2 livros que eu ganhei da minha falecida madrinha. Era um do Nelson Rodrigues e um do Maria Clara Machado. E eu comecei a me interessar por escrever teatro, ler sobre teatro e escrever teatro. Então a primeira peça que eu escrevi chama Festa Debutante, e eu escrevi à mão, porque na época não tinha computador, era muito difícil, computador em 1991, e era um péssimo datilógrafo. Então eu comecei a escrever à mão, e eu fiz essa peça, fui escrevendo uma atrás da outra e botava na gaveta. E em 1999, ela foi lida, essa peça foi lida nas BATs, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, tinha um projeto lá muito bom chamado Gavetas Abertas, que era uma leitura dramatizada dos atores fazendo as peças, do que dos autores que eram filiados às BATs. E, inclusive, a última desse projeto foi a minha peça, foi no dia 15 de dezembro de 1999. Foi dessa minha peça Festa Debutante, foi muito interessante, fizemos um debate depois, e daí eu escrevi várias peças. Eu tinha a pretensão de montar peça, e as pessoas recusaram, e aí eu resolvi montar por conta própria minha peça. Eu, quando falei esse meu livro Coração Venal, eu publiquei em 2002, e um casal de amigos meus, eles fizeram uma performance sobre os trechos desse meu livro do Coração Venal. E ele falou assim: poxa, eu queria fazer uma peça, queria fazer um monólogo, um travesti decadente, mas num quarto de hotel barato. Eu queria escrever essa peça para você. E aí, no dia da performance do meu livro, lançamento do meu livro, que foi em dezembro de 2002, eu escrevi a peça uma noite pensando nele, escrevi a interpretação dele, pensando nele. E aí, por motivos particulares, não pude fazer, eu resolvi montar por meios próprios. E aí eu montei essa peça por meios próprios. Eu nunca fui diretor de teatro, mas eu quis vou dirigir. E eu quis fazer uma cena de realismo, um espaço teatral na Praça Tiradentes, que era um sobrado. Eu queria que as histórias passavam num quarto de hotel barato, no centro do Rio. E eu quis fazer assim que as pessoas se sentissem naquele ambiente. Então eu arranjei um ator, fiz um monólogo, fomos no Saara, compramos coisa pro cenário, fizemos um cenário. Foi até interessante que nós colocamos assim, compramos um TNT rosa, foi uma coisa interessante, e botamos pistola. E aí soltou a TNT, ficou pintando. O pessoal adorei aquela concepção. Poxa, o papel de parede decadente, que poxa, que soltou, achei bacana. Não, mas soltou mesmo, não foi de propósito, o pessoal achou que foi de propósito. E foi interessante porque a gente fazia, dava aquela entender, mas daquele desgaste de você, não é? E eu fazia uma coisa que eu chamava de comensalismo teatral, porque na época, na mesma esquina no Teatro Carlos Gomes, estava passando a Feira do Malandro, isso foi em 2004, e estavam fazendo um real, eu fazia um real também nesse espaço alternativo, e as pessoas não conseguiam
ingresso. Diz que o Brasil não gosta de cultura, gosta. Não tem essa, quando era um real, lotava e as pessoas não conseguiam ingresso. Então, esse negócio que o Brasil não gosta de cultura é mentira. Aí lotava o teatro, falei, gente, vamos lá ver a minha peça. Eu chegava lá, pegava o pessoal para minha peça e lotava o espaço. Comensalismo é aquele filme da biologia, que o resto da boca do tubarão, os peixes miúdos come. Achava que comensalismo teatral, que lotava, eu lotava o teatro, você gostava. E no ano seguinte, 2005, também um casal de amigos meus, fizeram um amigo meu, fizemos um curso de roteiro junto para a direção teatral, ele dirigiu uma peça chamada Parlatório, que era uma peça, uma visita íntima num presídio. Também conseguia público, conseguia divulgação. Mas uma coisa que também, quando você não é profissional, você escreve, eu estou cansado de fazer isso. Aí minha esposa fala, manda para o curso de teatro, você escreve por encomenda para um curso de grupo de teatro. E eu mandei para vários grupos de teatro, eu sou escritor, e quem me respondeu foi a atriz Aya Zambelli, que estava no filme Bye Bye Brasil, foi premiada em Cannes, ela tem um curso de teatro em Copacabana. E eu observava, o que eu faço até desde 2006, eu faço trabalho com ela. Eu olho, observo o grupo, o curso de teatro, que ela é com teatro, eu gosto de fazer, ninguém é ator profissional, fazer por timidez, ela pegava para perder a timidez, que são atores mesmo, por N motivos, e eu observo a turma e escrevo uma peça de acordo com o perfil de cada um, personagem, faço um texto de personagem com vários temas, e eu vai trabalhar em 2006, eu não sou um autor exclusivo, nem sou sócio, eu faço uma prestação de serviço. Olha o grupo, ela trabalha com os autores já consagrados, autores universais, como Rodrigo Shakespeare, Ariano Suassuna, trabalha com autores desconhecidos, e um deles sou eu. E agora, dia 13, 14 de dezembro, às 15 horas, no Teatro Princesa Isabel, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, vai ter a peça infantil As Três Madrastas. Tá? Vai ser uma releitura, vai ter a reunião das madrastas. Provavelmente eu e o André estaremos a... Vocês estão convidados, estamos no Rio de Janeiro, ficarei feliz com a presença de vocês, vocês são meus convidados especiais, você e o André, tá? E eu já faço trabalho há bastante tempo. Ô Jorge, nós tivemos a oportunidade de também vivenciar esse Rio de Janeiro, né? Essa pulsação artística que existe lá. Você citou aí os espaços, Praça Tiradentes, Avenida Rio Branco, né? Voltei, me transportei para esses locais. O Rio de Janeiro tem essa facilidade de incentivar a pessoa que quer ser artista, a pessoa que quer escrever. Parece que tem um clima já preparado. Você que também acaba lançando livros em outras cidades, você sente isso? O Rio tem essa essência artística onde facilita as pessoas a produzir, a trabalhar, a criar, como você citou aí. Não deu para eu estar lá no Carlos Gomes, mas consegui um espaço alternativo lá e lancei a minha peça. Sim, apesar das dificuldades da cultura que nós temos no país inteiro, Rio de Janeiro eu creio que tenha espaço alternativo, sim. Ainda eu acho o teatro brasileiro, um pouco assim, tradicionalista, elitista, porque você vê qualquer grupo, eu estou falando de Rio de Janeiro, você vê muito assim, o artista brinca muito despojado, o ator, mas eu acho que ele é tradicionalista. Você vê vários grupos, tanto faz você vê muitas pessoas fazer Nelson Rodrigues, fazer Shakespeare, fazer coisas que são ótimos autores, mas já são assim, muito assim, ainda tem pouco espaço ainda, eu acho, para novos autores. Quando você vai fazer por conta própria, mas creio que dê para fazer sim, não creio que tenha boicote, um boicote. Há um certo assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que é muito mal falada, porque você já ouviu falar, mas o Rio de Janeiro é um espaço muito democrático para você trabalhar com arte, com cultura, assim. No Rio de Janeiro você tem espaço alternativo, você tem sobrados, assim, antigos, que agora tem aquele projeto de revitalização do Rio de Janeiro, e a gente tem espetáculos que já traz espaços alternativos, embora não seja assim, não chegue ao nível num país de primeiro mundo, mas caminha bem, creio que está no bom caminho. Acho que é uma coisa para os produtores culturais de Taubaté também, que às vezes reclamam, né, Luiz? Esse tão sonhado apoio público, né? Pensar antes de querer ir para o Teatro Metrópole, ou de repente o Centro Cultural, tal, que seriam 2 espaços maiores aí, pensar nos espaços da periferia, né? Como forma também de aproveitar. Acho que tem bairros aí que tem locais, como o Jorge está falando aqui, Casarão, espaços que não são usados mais para alguma finalidade, que podem servir como um espaço cultural, de repente uma intervenção artística, eu acho muito importante. Eles fizeram, até, por exemplo, fizeram montagem, eu tive a ideia de fazer essa peça,
num hotel barato mesmo, isso é uma verdadeira. Eu disse, não, foi legal, eu fiz. Depois eles fizeram na Glória da Carne, no hotel na Praça Tiradentes, que o hotel do Plínio Marcos passa num hotel barato. A prostituta de Gigolô, eles fizeram no Hotel Paris, fizeram no Hotel Nicasso, fizeram uma montagem. Então, permite esses espaços. Não é questão de incentivo, nós brasileiros temos uma linha de tirar de pedra, de fazer aquela, montar, improvisar com criatividade dá para você fazer. Dá para você trabalhar. De 2006 até hoje são 20 peças? Mais 20 peças. Eu, na verdade, tenho mais de 50 peças escritas, mas eu tenho encenado cerca de 20. Qual que é a alegria sua? Porque, na verdade, dizem, não sei se isso é verdade, você vai poder dizer pra gente, que depois, lá para a 10ª peça, o autor já acaba achando tudo normal, já não se encanta mais, aquilo é como se fosse uma coisa corriqueira. É igual a gente tem que bater cartão todo dia, é verdade isso? A cada peça encenada, você vê como se fosse um filho nascendo, você vê como se fosse uma grande alegria em sua vida? É uma grande alegria. Todas as minhas peças são alegrias. Eu faço peça infantil, peça adulta, eu não tenho... Mesmo tempo que eu vejo como algo normal, eu me empolgo também em trabalhar com aquilo, fazer aquela peça, ver o meu trabalho, sair do papel, ser montado, ser encenado. Porque, na verdade, o texto já não é teatro, ele é um texto do gênero dramático, ele se torna teatro quando ele é encenado, tem montagem, ele se torna teatro. Enquanto ser um gênero literário dramático, que drama vem de movimento, ação em movimento, que é feito para ser encenado. Então, quando você vê o seu trabalho saindo do papel e sendo montado, e as pessoas aplaudindo, e você é chamado ao palco para mostrar o autor, isso é muito bacana. Você vê as pessoas dando seus atores para montar o seu texto, dando tudo pelo personagem, é muito gratificante isso. Você citou aí Nelson Rodrigues, né, Jorge? Que era perigoso para as crianças. Eu acho que não, deveria distribuir mais Nelson Rodrigues aí. Apesar que qualquer livro aqui em Taubaté, principalmente, há autoridades que têm medo dos livros, né? Mas vamos deixar para lá. Silvio Prado que eu diga, né? Silvio Prado que eu diga. Daqui a pouco vai ter o livro queimado na praça pública. Mas o Nelson era uma pessoa muito observadora da sociedade brasileira, né? Aonde você busca inspiração? Que tipo de personagens você busca inspiração? A primeira peça que eu escrevi, eu era bastante imaturo, eu tinha 19 anos na festa debutante, e eu me inspirei em Nelson Rodrigues. Porque tinha aquele vestido de noiva, até aquela parte dos 3 planos, da alucinação, do passado, não lembro, então, dos 3 planos, né, da realidade, da alucinação, e aí eu escrevi, eu me baseei nele. E eu acho que o Nelson, ele trabalha muito com o psicológico. Eu não acho o Nelson pornográfico, acho que ele trabalha com o psicológico, com a realidade. Inclusive você vê na obra de Nelson Rodrigues elementos da tragédia grega. Você vê elementos da tragédia grega, você vê, por exemplo, nos 7 Gatinhos, quando ele fala do espírito que fala com o homem que chora de um olho só, aquilo ali faz a função do oráculo. Não é? Aquele espírito que ele fala do homem que chora de um olho só para destruir a família é a função do oráculo. Você vê elementos da tragédia grega em Nelson Rodrigues. Então é um autor muito interessante de quem gosta de teatro e sobre teatro. Eu gosto. Na verdade, a pornografia está dentro daquele que vê pornografia em tudo. Né? Ele é a realidade da vida. A realidade da vida. É o que aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer no futuro. Incesto, adultério, entre outros assuntos. Dessas peças que você produziu, tem algum personagem que te persegue? Puxa vida, de repente ele está ali dentro da primeira peça, aí ele está querendo entrar no texto atual que você está produzindo, ele apareceu antes, tem algum personagem que fala, não, me afasta de mim esse personagem. Não, todos os personagens me perseguem, porque eu não sei assim, como é que você tem um processo para você escrever? Eu não tenho um processo assim, nenhum para escrever, um charuto, beber vinho, eu tenho um processo assim, a minha cabeça trabalha o tempo todo, e às vezes aquela ideia vem na minha cabeça, e às vezes eu até dou um mal, quando eu fico pensando, às vezes eu escrevo em 2 dias, e eu tenho todos os personagens estão dentro de mim. Eu já repeti personagens de uma peça para outra. Já repeti personagens. Eu tenho uma peça que ela não foi encenada, que se chama Relações Delicadas, que
que é sobre o homem que explora a mulher, explora aquele barquinho no Raposo. Aí escrevi aí depois escrevi outra peça que foi encenada em Portugal, foi encenada no Teatro Princesa Isabel e foi encenada participou do Festival de Barcelos, Festival de Teatro de Barcelos, lá em Portugal, esse ano, agora em 2014, é um beijo de no Raposo, que é o mesmo personagem que explora mulheres, entendeu? Então... Sabe algo interessante que me lembrou da pergunta do André, fazendo aqui uma ponte? Em 2000, quando, certa vez, lá na Academia Paulista de Letras, eu estava conversando com a grande escritora Lígia Fagundes Telles, né? E, conversando, perguntando sobre a obra dela, ela fez um comentário e em 2012, já 12 anos após, eu tive a alegria de entrevistá-la e gravar isso, esse depoimento dela sobre esse fato. Ela, com o grande best-seller dela, As Meninas, lançado em 1973, em plena ditadura militar, com, infelizmente, o presidente da República Médici, na época, né? Ela lança esse livro e ela tem uma personagem, 3 personagens, que na verdade ele é um romance psicológico, cada momento do livro, uma está narrando a história, né? Um romance psicológico, e uma dessas meninas, ela envolvida com droga, com bebida, e no final desse livro a menina morre. Essa menina morre. Essas duas prosseguem. Uma é engajada com a luta socialista, né, pela liberdade, pela democracia. A outra já tem outros interesses já de estudos e essa acaba morrendo. A Lígia Fagundes Telles também, lembrando também uma outra entrevista, na verdade nem entrevista, uma outra palestra que eu vi no Prédio da Fiesp no ano 2001, ela também falou isso novamente. Ela fala que ela, na casa dela, acabou veio uma imagem mental dessa personagem questionando por que ela havia matado ela. E foi tão real aquilo como se tivesse aparecido uma projeção e o personagem questionando por que você me matou. E ela fala, não, eu matei porque era preciso, e ficou aquela discussão. Lógico, uma pergunta até meio maluca, mas chega ao ponto de acontecer isso em sonho ou em qualquer momento que seja na vida de um autor? Às vezes eu escrevo coisa que eu estou fazendo um livro de contos e quero chegar a 50 contos, estou no 40, já escrevi 43. E eu escrevo algumas coisas que eu sonhei. Eu escrevo isso. Agora, meu próximo livro, Literanismo Maldita, é sobre isso, confronto autor-personagem, o poeta que lida com pessoas inexistentes. O meu próximo livro eu vou abordar sobre isso. Depois eu vou publicar na Editora aqui de São Paulo. Agora, Jorge Eduardo Magalhães, o escritor. Então, vamos focar na sua carreira como escritor. Você está indo para o seu 7º livro, são 4 romances publicados, 2 livros de contos publicados e vai publicar o seu 5º romance. Pode falar um pouco sobre a sua carreira como escritor, se começou juntamente com o dramaturgo, a sua vida como romancista, se foi antes, e também como vem se desenvolvendo até o momento? Alguns livros de conto que eu tenho no Família de Sombras, que eu publiquei pela Editora Portuguesa, eu vinha escrevendo ao longo dos anos, contos curtos da década de 90, eu juntei com alguns e eu publiquei. O Coração Vernal, inclusive o Família de Sombras, eu escrevi, alguns quando comecei a escrever por 92, 93. O Coração Vernal, esse que eu publiquei em 2002, eu escrevi em 96, mas 96, também escrevi à mão. Eu lembro que na época eu estava até doente, estava de cama, por uma série de saúde, eu escrevi à mão, no caderno velho, e depois que eu passei para o computador. E minha obra, eu costumo abordar muito o comportamento humano, a solidão, inclusive nos centros urbanos, no Rio, em São Paulo, se é diferente, você se sente sozinho no meio das pessoas. Então eu abordo muito isso. O Coração Vernal não é uma obra romântica, não considero uma obra romântica, mas ele aborda um homem que procura um grande amor. Um homem que procura, ele nunca conseguiu se relacionar com uma mulher, não ser pagando, não que seja, ele não consegue assim, como ele é narrado em primeira pessoa e no tempo presente, e esse narrador, personagem, ele segundo ele, nunca conseguiu uma namorada, nenhuma mulher olha para ele. Então ele vai à procura, não esclarece se não é o pensamento dele, na cabeça dele, ele procura relacionamento através de
mulheres pagas, prostitutas. E eu vou lá agora em lugares que na época é degradado, no Rio de Janeiro agora tem uma revitalização, agora no início da década de 2000, a Lapa, ali na área da Barra de Fátima, que eram áreas abandonadas ainda hoje é um ponto turístico, vocês foram no Rio de Janeiro. Eu morei no bairro de Fátima. Mas então você sabe disso, que era época que eram lugares abandonados, lugares que a prostituição, na década de 90, a prostituição começava no Arco da Lapa, de travestis e até ali na Praça da Cruz Vermelha. Da Praça Cruz Vermelha para lá era prostituta, eram mulheres, você deve lembrar disso. E ele fala dessa época, lugares degradados que ele andava. Tem um lugar que eu não falo o nome, mas a gente fala a Vila, que é um lugar de prostituição no Rio de Janeiro chamado Vila Mimosa, que agora é na Praça da Bandeira, mas na década de 90 era perto da prefeitura do Estácio. E ele vai escrever que era uma vila de casas mesmo, prostitutas. Você saltava no metrô, na estação do Estácio, você ia andando, tinha uma vila de casas, escutava de longe, você tinha aquele cheiro de churrasco, aquela música alta, aí você ia andando para aquelas casas, mulheres de calcinha, seminuas, passando no caminho, uma vila de casas antigas, e no final tinha um muro enorme, assim, é proibido mijar neste local. Então, ali mesmo na minha estado tem um lugar famoso, né, chamado Bar das Quengas, né? Onde é enfeitado com calcinhas, sutiãs, todos. Agora é um bar bem frequentado, o nome antigamente pelo nome é digno do nome mesmo, Bar das Quengas. Agora não, agora ele é um bar para a família, um bar que as pessoas param para tomar um shopping, um bar até sofisticado. Sofisticado, muito caro, hein? É caro, agora perdeu um pouco, mas antigamente fazia às vezes o nome, Bar das Quengas. Era perto da Praça Cruz Vermelha ali. O seu romance, o seu conto, a sua escrita em geral, segue, você já comentou bastante aqui do grande Nelson Rodrigues, né? Você tem alguma influência grande em sua obra que você possa nos relatar? Olha, eu gosto muito como leitor, não sei se eu sou influenciado, eu gosto do naturalismo, eu gosto. Luiz Azevedo, eu gosto do Raul Pompeia, Dostoiévski, do Emile Zola, mas eu não sei se qualquer escritor ele é influenciado por você, é o que chama de... Você tem uma certa influência, você sempre alguma coisa, não é só uma influência de escritor, também eu tenho influência do dia a dia, as coisas que eu vejo, as coisas que eu observo, mas creio que também tem, eu gosto muito quando você fala de cronológica de escola literária, em estilos de época, eu gosto muito do realismo e naturalismo, Luiz Azevedo, Raul Pompeia, o autor do Bom Crioulo, eu esqueci o nome dele, eu trabalhei com o Adolfo Caminha, eu gosto muito dele, mas propriamente não pode ser influenciado ou não por esses escritores. Mas eu vejo muito, eu foco muito o dia a dia. Eu estava falando antes, eu não sou aquele escritor de gabinete. Às vezes você vê pessoas que escrevem muito, hoje escrevem muito sobre periferia, e você vê que é aquela coisa sintética, é aquele intelectualizado, que escreve bem, é culto, mas ele não vive aquilo. Eu digo até que eu sou um flané carioca. Flané é uma denominação francesa, que não tem uma tradução em português, é que anda pelas ruas observando as pessoas. E eu observo muito as pessoas, e eu ando assim, eu costumava andar bares na cidade da noite, lugares de prostituição, observando o comportamento das pessoas, conversando até ouvindo o drama humano das pessoas, com os dramas das pessoas, e eu escrevo, você vê uma verossimilhança, entendeu? Uma veracidade naquilo que eu escrevo, mesmo que seja uma temática surreal, mas você vê uma veracidade. Por quê? Porque eu trabalho com o psicológico, eu costumo trabalhar com a loucura das pessoas, com a solidão humana, e cada pessoa, você conversando com pessoas, do morador de rua, cada um tem seus dramas, tem suas frustrações, e eu costumo trabalhar. Minha literatura, eu gosto de trabalhar com uma literatura verdadeira, entendeu? Você comentou sobre Dostoiévski, né? E você falou que você não é um escritor de gabinete, você realmente vai a campo. E até nisso a semelhança com Dostoiévski é grande, porque Dostoiévski, só colocar dois grandes escritores russos para fazer um paralelo, Tolstói e Dostoiévski. O Tolstói ficava ali em seus palácios, em seus grandes aposentos, escrevendo sobre o ser humano, lógico, de forma genial, é um escritor fantástico, não tem o que negar. Mas Dostoiévski... Ana Karenina é brilhante, Ana Karenina. Ele é fantástico, não tem o que falar do Tolstói. Mas ele fez toda a sua literatura dentro de grande riqueza em volta, né? Agora você pega o Dostoiévski, ele viveu praticamente, o jogador praticamente é quase uma autobiografia. Tem jogo. Você pega o Crime e Castigo, você pega os Irmãos Karamazov, sabe? Você pega
todo o universo que mostra a propriedade que ele tinha para com a psicologia humana e, em especial, a psicologia daqueles sofredores, sejam por problemas financeiros ou sejam por problemas do ser da alma humana. Não precisavam ser totalmente pobres, mas pessoas sofredoras, né? Então, realmente interessante. Dostoiévski, junto com Edgar Allan Poe, são escritores que Shakespeare trabalha isso, que o antagonista é ele mesmo, a própria consciência. Em duas obras de Dostoiévski, você pode citar isso, é Crime e Castigo, como você falou, e Memória do Subsolo, Nota do Subterrâneo, que o antagonista é ele próprio. O antagonista questão da Sibéria. O antagonista dele mesmo, entendeu? O Machado de Assis tem isso, então o Casmurro também. O ciúme é o antagonista do o Machado de Assis ele foi influenciado por Dostoiévski, como quase todos os escritores depois de Dostoiévski. Né? Sim. E eu trabalho, então, observando as pessoas. Já conversei com coisas de programa, travestis, aí você vai assim, senta num bar e vem um engraxate vem conversar com você. Então, coisas do dia a dia e até quando você vê coisa absurda, eu abordo a loucura também, eu abordo muita loucura. Eu publiquei um livro de contos, O Manto Negro da Escuridão, onde você não sabe, tem coisas que você não sabe se é loucura ou realidade, um devaneio da loucura humana, coisas do psíquico que eu trabalho, né? E a solidão, um problema cidadão nos centros urbanos. Eu não quero ser pretencioso, mas eu acho que eu faço um trabalho de uma literatura universal. Como assim? É uma obra que vai ser atual, que se situaria em qualquer lugar do mundo. Se situaria aqui no Rio de Janeiro, na capital, em São Paulo, aqui em Taubaté, em Paris, qualquer lugar seria atual e poderia se encaixar na minha obra. Rio de Janeiro porque é um ambiente que eu conheço, que eu nasci e é meu ponto de referência. Ô Luiz, aproveitando que nós estamos ao vivo aqui, né, são praticamente 16 horas, para a gente atualizar o nosso telespectador da TV Cidade, abrindo só um parênteses aqui, uma decisão agora que foi comunicada pelo Tribunal Regional Eleitoral, acabando de conceder o efeito suspensivo pleiteado pela defesa do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, com um despacho, deixa eu ver que apagou aqui, deixa eu acender aqui novamente. Não consegui, você pode, Marquinhos, que é o dono do celular, já vou ler para vocês rapidinho. Beleza. Então, mas com o despacho do juiz Roberto Maia, relator do processo, o cumprimento da decisão de cassação do mandato do prefeito e do seu vice, Edson Oliveira, fica suspenso até o julgamento do recurso da defesa. Ainda não há data prevista para análise desses embargos de declaração que foram protocolados na quarta-feira, dia 12. Né? Então, é uma decisão que saiu agora. É importante que a gente está ao vivo aqui na TV Cidade, né, pelo canal 99.3, o pessoal está acompanhando a gente e a cidade está nessa turbulência, nessa efervescência, né? Como você está citando aí a questão dos personagens também que você vai buscar, e a gente acaba tendo que acompanhar isso. Outro dia eu estava conversando com a minha amiga Cláudia Helena, que também é a nossa apresentadora aqui, do programa Som LP, estou com saudade da Cláudia Helena, né? Ela que também é uma grande fã de gentileza aí. E ela estava até contando uma história de um senhor que ela encontrou na rua, e esse senhor começou a contar um fato, que estava na cidade de Taubaté, e passando por aqui, que tinha perdido tudo. E no fim, chegou uma outra pessoa que seria um pretenso filho dele, e acabou que desmistificou toda a história. E ela acabou vendo que essa história era inventada. E no final a gente estava até conversando, né? Mas valeu a história, valeu aquele momento que foi passado ali, aquela situação em que ela estava quase acreditando, estava quase colocando o homem no carro e voltando para Minas Gerais, que era onde ele falou que tinha que voltar. Você busca nos seus personagens a verdade, a verossimilhança ou uma boa história? Olha, eu trabalho com meus temas. Inclusive você falou assim, eu trabalho muito nos filmes de Família de Sombra, eu trabalho muito com o auto-engano. Você está falando dele, de repente não estava mentindo, de repente para ele é verdade. Existe uma pessoa que mente, e existe uma pessoa que mente porque ela está contando a verdade para ela que é verdade, não é? Eu trabalho muito com isso. No meu livro Família de Sombras, eu trabalho com isso, com o auto-engano, a pessoa que conta a história que para ela é verdade. Né? Então eu busco aquilo que a minha cabeça faz. A história vem à minha mente e eu escrevo. Não é até que é uma coisa às vezes involuntária. A minha cabeça trabalha, eu vou escrever sobre isso. Alguém me conta um negócio, eu vejo uma coisa e escrevo sobre aquilo.
Agora eu trabalho muito sobre o comportamento humano, sobre, como tu falou, o auto-engano, a verdade dos personagens é muito relativo, depende do meu trabalho. Esse, por exemplo, o Família de Sombras, o termo que é o auto-engano, tem até um termo que ela espalha, ela perdeu os filhos, a família, num acidente, e ela espalha, ela conversa com a família como se fosse verdade. Ela tem a realidade dela que a família dela ainda está ali. Eu tenho um outro conto que ela fala que não pode namorar, porque ela é de uma família rica e tudo, e ela, no final, que ela está mentindo, ela está contando uma história, mas na verdade ela está mentindo para ela mesma, entendeu? O Nome Tatuado, por exemplo, esse livro que eu publiquei esse ano, ele fala sobre o mito, por exemplo. Ele fala sobre um homossexual que frequenta a Central do Brasil, que é uma até degradada, foi escrito em novembro de 1998, um gay que frequenta, um homossexual que frequenta os banheiros da Central do Brasil e paga menos de rua para poder na SUS. É um livro muito forte, inclusive, mas ele tem aquele passado, aquele grande amor que ele pensa, que ele se perdeu, e ele tem uma fascinação pelo nome de um homem tatuado no braço de uma prostituta. Então, tudo assim. E a verdade da personagem é importante. Mas tem várias verdades. Uma vez um aluno me falou uma coisa que é interessante. No texto teatral, tem várias realidades. Tem a realidade do autor, né? Tem a realidade do narrador e a realidade do leitor. Cada um tem a sua realidade. Então, é muito ampla a verdade da literatura. Qual que é a relação da sua obra, dos seus romances, dos seus contos, com a solidão humana e com a loucura? Nossa, a loucura, eu falo da realidade de cada personagem e daquilo que ele acha que é verdade. Eu trabalho muito na solidão humana à procura do seu eu. Na verdade, a solidão não é aquela solidão de você isolado. Eu nem falo solidão da pessoa isolada, a pessoa às vezes se auto-isola. É muito ampla essa solidão. Mas também a solidão, você tem os centros urbanos. Você está numa grande cidade, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, e você está sozinho, cercado de pessoas e sozinho. Coração Menor Não Tatuado fala sobre isso. Ele está no meio das pessoas, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, um lugar movimentado como o centro do Rio. Esses dois romances que estou mostrando no Tatuado são ambientados no centro do Rio, e eles estão sozinhos, na verdade, na vida das pessoas. No Coração Menor, ele é totalmente solitário, ele não tem amigo, ele só relaciona com o prostituta. No Nome Tatuado, ele tem um amigo ainda, mas também a conversa muitas vezes não interessa a ele. Então tem o auto-engano da pessoa comprar o amor também. Comprar um amor também não é só um amor um amor, você pagar uma prostituta, uma garota, um garoto de programa. O comprar um amor, você querer comprar às vezes a amizade das pessoas, querendo fazer, né? Tem vários tipos é muito amplo o meu trabalho, nesse tema de solidão humana e de loucura. Eu tenho meu livro de contos, O Manto Negro da Escuridão, ele está esgotado, mas eu não trouxe porque não deu tempo da editora, porque eu faço por demanda, da editora Multifoco, a editora lá no Rio de Janeiro. São 5 contos e tem um conto, por exemplo, que ele acorda no manicômio. Uma pessoa como nós, eu, você, ele, nós acordamos, ele acorda no manicômio e você não sabe se aquilo é verdade ou não. Eu trabalho, tenho um livro de conto, um outro conto que eu trabalho, que a mulher se vê perseguida por uma outra mulher, uma mulher louca que começa a perseguir. Então até que ponto aquilo é verdade? Até que ponto realmente aquilo está acontecendo? Um ambiente meio kafkaniano ou não? É um ambiente turvo, um ambiente sólido, um ambiente que você não consegue distinguir se é realidade ou se é loucura. Eu diria assim. Eu gosto de trabalhar muito, muito com isso. Onde você não consegue... Eu tenho um conto, por exemplo, que a menina conta que ela está presa num porão, no Manto Negro na Escuridão. Ela se envolve numa seita, num casal em Santa Teresa, e ela, por ela não corresponder, se vê presa num porão do casarão. Ela começa a relembrar o que aconteceu. Aí você pergunta, até que ponto isso é verdade? A realidade do que ele está contando. Você pode não ser exatamente aquilo que ela está falando. Então, eu gosto de deixar essa dúvida do leitor, entendeu? A realidade do personagem e você pensar, será que isso é mesmo? Será que isso é? O Coração Menor que é narrado em primeira pessoa, quando ele fala assim, que nunca teve uma mulher assim, pagar aquele uma mulher, olha, será que isso é verdade?
Será que isso acontece mesmo? Será que isso está acontecendo com ele? Então, eu procuro deixar assim, para o leitor pensar. Machado de Assis até dizia, deteste escritor crime de estudo, né? Então, eu acho isso interessante. Jorge, vamos agora à nossa conclusão de nossa entrevista contigo. Você estava conversando contigo até antes daquele programa e você estava falando sobre questão de mensagens, literatura enganjada, escrever algo para reflexão. Na verdade, eu queria que você definisse o que é para você o processo criativo, a arte de escrever. O que representa isso na sua vida, o prazer que te dá isso e o que você pensa ou se não pensa, no que o leitor vai depois fazer com a sua obra. A arte de escrever para mim é eu conseguir botar para fora as coisas que vêm na minha mente, no meu dia a dia. Escrever é um processo simples e eu simplesmente venho as ideias, eu vejo algo e me dá ideia, eu escrevo. Quando fala de literatura enganjada, eu acho que eu sempre, faço crítica, sim, mas eu não procuro fazer nada panfletário, nem com nenhuma causa, nem causa do racismo, nem pela causa da miséria, nem pela causa da preservação do meio ambiente. Críticas, é comum você fazer, você escrever impossível, você fazer certas críticas. Às vezes eu brincando de fazer poesias, eu faço certas coisas que eu não trouxe aqui de cor, eu faço certas críticas até politicamente incorretas. Eu fiz, por exemplo, uma poesia, eu já vi gente dizer, por exemplo, que hoje tudo na nossa sociedade, nós estamos na época que daqui a 100 anos, vamos dizer que nós vivemos uma época de histeria, porque tudo hoje é preconceito, tudo hoje é racismo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de poesia. Então eu ouvi falar, de certas pessoas, que Manuel Bandeira era racista. Os poetas, Manuel Bandeira, que morou no Rio de Janeiro. Quando ele mandou aquele poema, ele no céu. Aí ele teve aquele poema, ele preto, ele boa, ele sempre de bom humor. Imagina ele entrando no céu, ele ia saber o branco, esse é um Pedro Bonachão. Entra ele não precisa pedir licença. Aí, o racismo, porque ele falou preta, né? Porque a subserviência de receber o branco. Aí, de brincadeira, tem outros poemas, eu não lembro de qual. Eu fiz uma vez um soneto do pseudo-comunista, que é aqueles que falam que vai, eu não sei de qual, que faz discurso, mas não. Como só que bebe os escocês. Eu quase apanhei, mas eu não lembro no evento lá. Você já foi a Cuba? Uma senhora, acho que ela se identificou. Você não sabe o que você está falando, você é um reacionário. E começou a rir, eu fiquei até não, gente. E eu sou crítico, assim, brincadeira. Aí eu fiz esse poema, voltando do poema que eu fiz uma viagem. Eu fiz a versão politicamente correta de Irene no Céu. Aí eu botei assim, Irene boa gente, Irene afrodescendente, Irene boa gente, Irene sempre contente. Imagine Irene entrando na terra do Senhor, sai da frente branco opressor, e São Pedro, onde uma imagem corporal alternativa. Entre ele aqui você encontra cativa. Uma crítica fazendo isso politicamente correta, mas criticando essa ditadura que nós vivemos do politicamente correto. Eu faço uma crítica de brincadeira, na prosa. No teatro, às vezes faço certas críticas, eu fiz uma peça. Escrevi uma peça que foi sendo no Teatro Posto 6, que não existe mais, virou igreja, infelizmente. Acho que isso aqui não sei se é comum aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro é muito comum. Teatro vira igreja, cinema vira igreja. Aí, nada contra Deus, mas porque. Então, eu escrevi uma peça chamada Os Intelectualoides. Os Intelectualoides eram três filhos de papai burgueses que estavam num bar na Lapa e faziam discursos burgueses, discursos socialistas, discursos revolucionários. Aí acontece, é feito um assalto, eles são pegos como refém. E aí cai a máscara deles, volta de verdade, porque primeiramente eles são contra a polícia, pelo fim da polícia. Eles falam, não é com polícia que se combate o crime, é com educação. Aí quando eles pegam como reféns, cadê a polícia? Eu sou filho do fulano de tal, por favor me tira daqui. Eles vivem na verdade burgueses. Então eu falei, essa peça os intelectuais, que são os pseudo-intelectuais, que são os pseudo-revolucionários, que é muito comum hoje em dia. Então há críticas bem-humoradas, que eu faço mesmo no teatro. No teatro faço críticas bem-humoradas. Isso está me lembrando alguns alunos da USP que são contra a polícia entrar lá, mas depois começa a assaltar, começa a chamar a polícia para entrar. Pois é, Está me lembrando isso. Mas você falou do preconceito, do poema da Irene, do Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira é o poeta praticamente que eu comecei a encantar com poesia através dele, quando eu contava ele com 15, 16 anos, né? Também Cecília Meirelles, também Vinícius de Moraes, mas Manuel Bandeira foi o primeiro grande pontapé inicial ali. Fazendo esse gancho, gostaria que você
fazer a interface aqui sobre a sua carreira de professor, você que é professor de literatura, professor de português, com o teatro, também com a literatura, e, como falamos em preconceito, em Negrinho do Monteiro Lobato. Hoje em dia, existe lá no Ministério da Educação, no Ministério da Cultura, melhor dizendo, graças a Deus a ministra pediu demissão, né? Vamos ver se entra alguém melhor. Tem um problema grande com o Monteiro Lobato sobre o racismo. Um grande problema com o racismo. Existe ali uma subsecretaria, ou uma secretaria de direitos humanos, que ela, na verdade, parece um tribunal do ofício da Santa Inquisição dentro do Ministério da Cultura. Pelo menos é o que me parece. Se eu estiver errado, peço desculpas, e também é a minha liberdade de expressão aqui falar sobre isso, né? A União Brasileira de Escritores, da qual eu faço parte, a UBE, ela vem lutando contra esse processo discriminatório instalado, essa inquisição dentro do Ministério da Cultura. Então eu gostaria que você falasse como que um autor, você como professor, você que trabalhou com esse conto do Monteiro Lobato, que escreveu Negrinha, pode ser acusado de racismo. Acho que é uma leitura equivocada, não é só do Monteiro Lobato, só uma leitura equivocada do Machado de Assis, que Machado de Assis era escravocrata, que Machado de Assis era monarquista, e isso não é verdade, é uma leitura equivocada. O Monteiro Lobato fala-se muito na questão da figura da tia Anastácia, que era aquela criada que ficava 24 horas disponível. Mas nós não podemos ser leitores anacrônicos, já temos que ver que na época, aquele modelo de empregada, que ela era querida na casa, a Dona Benta, o Pedrinho, as pessoas gostavam da tia Anastácia, mas era, no contexto de época aquilo era normal. Era visto como normal. O Negrinha, ele fala, as pessoas falam que Monteiro Lobato ali é uma crítica. A história foi escrita em 1920, Negrinha, que eles falam de Negrinha. E mais passa depois pós-escravidão, 30 anos depois da escravidão, que a mentalidade escravocrata não tinha acabado ainda. Então aquela senhora tinha dona Inácia, né? Ela tinha a mesma visão escravocrata, de maltratar, e mostrar que era muito boa, que ela mantinha aquela menina, que não tinha nem nome, chamada de Negrinha, por dizer que era muito boa, e com a conivência da igreja. Ele faz uma crítica realmente à sociedade da época. Essa paranoia que os escritores eram racistas não é só com Monteiro Lobato, aconteceu com Machado de Assis, porque Machado de Assis tem uma crônica do dia 19 de maio de 1888, da série de Bons Dias, que ele fala sobre o indivíduo que ele sabia que vinha a abolição dos escravos, dava uma semana antes para ele aparecer para os amigos, ele faz um banquete e dá uma parte de alforria para o Pancrácio, que era o negrinho dele. E aí, quando não estava na casa dele, de vez em quando esquece que o indivíduo não é mais escravo, dava as bordoadas nele. Aí ele fala que vai ser eleger deputado, ele fala, muito antes de vir a princesa saber assinar a lei áurea, já sabia que vinha a abolição dos escravos e deu alforria para o meu negrinho, deu uma semana antes. Que Machado de Assis escravocrata? Não, ele está dizendo a situação do indivíduo, que deixa de ser escravo no papel, mas continua por não ter onde ir. Aquele pai contra a mãe ainda, que um homem branco, livre, miserável, ele amarra a escrava fugida para entregar ao patrão para poder criar o filho dele. Ele entrega a escrava fugida, ele ia entregar o filho na roda dos rejeitados. Quando o patrão amarra, ele via aquela negra fugida, ele amarra, entrega o patrão, ele paga, salva o filho dele. Aí ele faz uma crítica do lado da escravidão e das pessoas que não eram escravas, mas eram miseráveis. Talvez poderia ser falado da Bertoleza, do Cortiço e do Azevedo. Bertoleza também. No início do Cortiço, ela vai morar com o João Romão, que ela quer morar com uma raça superior à sua. Hoje em dia é provado que não existe raça superior. Tanto por isso que só conta a cota racial, já que não existe raças mais inteligentes ou menos inteligentes, etnia, né? Então só conta. Né? Mas aquilo que eu falo que é o contexto da época, é como se pensava na época, que existia raça superior. Então, como eu vou repetir, não podemos ser leitores anacrônicos, lemos um texto que é do século XIX ou do século XX, com a mentalidade que nós temos hoje, entendeu? Então, é uma leitura equivocada que muita gente tem. Ou uma leitura canalha, que a pessoa quer deturpar de propósito. Jorge, eu gostaria que você desse a sua mensagem final. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado por ter se deslocado do Rio de Janeiro para Taubaté para conceder essa entrevista. Estamos muito contentes com esses ensinamentos, essas informações, essa troca de ideias que tivemos aqui.
Eu aqui agradeço, eu espero que o programa de os trabalhos você sirva de exemplo para o Brasil inteiro, divulga a arte, um músico maravilhoso como esse, a literatura de uma forma geral, né, cobrado dos nossos políticos. E eu queria encerrar, como meus contos são curtos, ler um breve conto. No meu livro são 46 contos, esse Família de Sombra foi publicado na editora Lua de Marfim, em Portugal, tá? E também está disponível aqui. O Anjo do Portal. Não fique assim, não chore, vai borrar toda a sua maquiagem. Não estou fazendo isso por mal. Só te amarrei para você não ir embora. Só tapei a sua boca com adesivo para você não gritar. Você foi mais uma escolhida. Você é uma privilegiada. Quem te escolheu foi o Anjo do Portal. Você sabe quem é o Anjo do Portal? É um ser divino que ilumina a minha vida e só aparece para mim. Estou vendo-o agora bem na minha frente. Ele é a luz, a razão da minha vida. Se não fosse ele, eu já tinha me matado. Ele me falou que você tinha uma maldição. E eu, como seu mensageiro, tinha que te livrar dela. Por isso que paguei o programa e te trouxe para este quarto de hotel imundo para te purificar. Não adianta chorar, é impossível fugir. Está chegando a hora. O Anjo do Portal me fez um sinal. Este punhal vai te livrar do teu tormento e purificar a tua alma. Te amo, querida. Parabéns. Realmente bem forte, a gente consegue se incluir na leitura. Obrigado mais uma vez, Jorge. Eu que agradeço. Obrigado, André. Obrigado, Luiz. E que esse programa, mais uma vez, que esse programa sirva de exemplo para a divulgação da cultura do nosso povo, que, ao contrário que diz que não gosta de cultura, gosta, não tem acesso.